Hoje não dá tempo nem de dizer bom dia porque eu tô atrasado, mas aí eu vi esse vídeo e fiquei puto e aí eu vim aqui conversar com vocês. Eu vou falar muito bem de uma pessoa. Eu vou falar bem de um cara chamado Fausto. O Fausto é uma pessoa espetacular, uma pessoa sensacional. Ele nunca matou ninguém de humilhação. Os vizinhos dele nunca foram assassinados por ele de forma cruel. O Fausto é um cara que você pode contar com ele para tudo. Todos os acordos feitos com o Serasa 5 anos depois de inadimplência foram quitados por 20% do valor principal original. É uma pessoa que paga suas contas. O Fausto cozinha muito bem. Todas as pessoas que tiveram intoxicação alimentar na casa dele sobreviveram. É uma pessoa extraordinária. E, e você tem sido feito de trouxa a vida inteira pela mídia ocidental, porque você escuta essas narrativas e acha que o cara é legal mesmo. Então, essa arte de falar muito mal, falando bem, ou falar muito mal de forma neutra, ou dizer a verdade, dando a entender que essa verdade é cruel, ela, ela é um artifício da mídia que faz as pessoas terem medo de um país que só está tentando se defender. E aí você fala, Fausto, você é defensor de bandido, você é defensor de terrorista. Olha, não sei, viu? O que temos em 1 minuto e 20 para mostrar? Então vamos usar a propaganda americana contra ela mesma e vamos ver o que ela está dizendo aqui. Significant role in regional and global affairs. Ah, tá. Aqui ele fala. É que eu tô com pressa, gente, desculpa. Em 1 minuto e 20, ele fala que os persas eles se acham grande coisa porque. Quer dizer, que os iranianos eles se acham grande coisa porque eles são descendentes diretos do Império Persa. E isso é verdade. E você não pode recriminar um povo por ter orgulho de seus ancestrais. Você não pode chegar na tribo Kaiowá lá, você não pode pegar um índio e achar que ele não tem o direito de ser orgulhoso de ter sobrevivido ao longo de todos esses séculos e ainda manter o sangue dos povos originais. Isso é um direito das pessoas. A gente, grande parte da nossa população veio da África, foi proibido de falar o idioma que falava e foi proibido de ter acesso ao seu passado, então não tem história, porque essa história ela foi simplesmente apagada e foi forçada a aprender português. Sabe o que acontece com essa pessoa que teve o passado apagado, embora esse passado tenha existido? Adora assistir Shogun. Por quê? Porque tem inveja de um país que sabe de onde veio. E aí olha pro Japão e fala, nossa, eles têm uma cultura tão rica. Não é que o cara tem uma cultura tão rica, é porque o passado do Brasil foi apagado de grande parte do Brasil. Ah, mas eu sou descendente italiano. Foda-se, você não é importante. Você não é representativo. Desculpa eu ser ignorante desse jeito, mas você é descendente de italiano, você não é representativo dentro da população brasileira. Não é. E assim, achar que ser descendente de italiano responde de onde você veio é de uma inocência muito grande. Vamos lá. Iranianos. Ainda que o Irã não tenha sido colonizado pelo Reino Unido, a criação da empresa anglo-iraniana de petróleo, que se torna a IBP, fez com que os britânicos exercessem muita influência no país. Então, a gente está falando de 1953. Quando que os Estados Unidos ganham a guerra? 1945. Quando que Israel foi colocado para defender os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio, para servir de porto, para escoar tudo que ele roubava do Oriente Médio? Em 1949. Quando que a empresa extratora de petróleo foi colocada no meio do Irã? Em 1953. Em 1953, eles colocaram lá, começaram a extrair muito óleo, e porque tinha muito engenheiro, porque tinha muito trabalhador, esse dinheiro inglês, ele começou a fazer muita diferença dentro do país deles, e os ingleses eles começaram a participar na política do país, defendendo seus interesses. Em 1953, um golpe de Estado concedido pelos Estados Unidos com a ajuda britânica tirou o poder do primeiro-ministro eleito democraticamente, Mohamed Mossadegh. Ele tinha nacionalizado o petróleo, o que fez o país virar com a ajuda britânica tirou o poder do primeiro-ministro eleito democraticamente, Mohamed Mossadegh. Exercesse muita influência no país. Peraí, é que eu tô atrasado. Em 1953, um golpe de Estado concedido. Ah, tá. Em 1953 não foi a empresa de petróleo, isso foi logo depois da guerra, isso foi logo depois da fundação de Israel. Os ingleses e os americanos ficaram uns 4 anos extraindo petróleo sem nenhuma contraparte. E aí os caras falaram, não, porra, esse petróleo é nosso. Você tá levando esse petróleo embora aí, mas esse petróleo é nosso. Então o primeiro-ministro, ele deixou de ser subornado pelos Estados Unidos e Inglaterra representados por Israel.
Ele parou de aceitar suborno e fala: não, vocês vieram aqui, colocaram um monte de estrutura de extração e estão levando tudo embora e estão me dando só esse suborno aqui em troca? Não, pode parar. Eu não aceito mais esse suborno, eu nacionalizo o petróleo e eu vendo, se você quiser você compra. O que aconteceu com esse cara? Morreu. Lido pelos Estados Unidos com a ajuda britânica, tirou do poder o primeiro-ministro eleito democraticamente. Eleito democraticamente. O primeiro-ministro do Império Persa, ele foi eleito democraticamente. Foi tirado por Estados Unidos e Inglaterra. Por quê? Porque ele nacionalizou o petróleo. E aí você fala assim, nossa, Fausto, o Brasil é tão subserviente aos Estados Unidos. Se não fosse, como será que a gente estaria? Será que sua mamãe teria sobrevivido para você nascer? Não sabemos. Mohammed Mossadegh, ele tinha nacionalizado o petróleo, o que fez o país virar alvo de sanções que prejudicaram a economia. Chegou em Então, logo depois que eles nacionalizam o petróleo, o que acontece? Eles sofrem sanções. Sabe quando estão até quando esticaram essas sanções? Até hoje. O Mustafa, ele é um sobrevivente e assim, é uma história linda. Sobreviver a um país que foi destruído da maneira que foi e ainda ser a pessoa que ele é. Be constant attempt by the United States. Eu quero que vocês prestem muita atenção no vocabulário que é usado. So since then, Iran has tried to protect itself from what it perceives to be constant Essa palavra, ela é muito importante. Ela é muito importante. O Irã, então, desde então, ele parece estar tentando se proteger daquilo que ele considera ser uma tentativa constante dos Estados Unidos de ocupá-lo e de atacá-lo. Aquilo que ele considera ser. A mesma coisa de eu passar a mão na bunda de uma mulher na rua e falar assim, não, ela tá brava por aquilo que ela considera ser um assédio. Vamos lá, né? Então, a palavra utilizada na hora de narrar as coisas, ela tem muita importância. E depois disso, 4,50. E tem 4,50. His bloody rampage is now forever gone. Então, quando o Irã ele começa a se organizar para expulsar as forças americanas, eles falam agora, né, o derramamento de sangue acabou porque a gente matou o terrorista mor que mandava no terrorismo todo. E aí o que acontece? Depois do ataque de Gaza, olha que interessante o que acontece. nos 4 meses seguintes ao início da guerra em Gaza, em A gente está falando de outubro até fevereiro. 2023, os Estados Unidos registraram 170 ataques vindos de milícias apoiadas pelo Irã em suas bases no Oriente Médio. Olha que interessante. Cento e quantos ataques? Por milícias terroristas. E aí, olha a sutileza. Em suas bases no Oriente Médio. O que a base está fazendo lá? Ocupando para o petróleo ser extraído. E mantendo o controle da população para que eles não expulsem os Estados Unidos de onde eles estão, da mesma maneira que fizeram no Iraque e no Afeganistão. Né? Então, os Estados Unidos está igual a França com o Togo. A França deu um golpe militar no Togo, para quê? Para manter o controle. Por quê? Porque senão ela vai perder o Togo igual perdeu o Níger, igual perdeu o Senegal. E aí o que ele está dizendo aqui é isso, que os iranianos eles são terroristas porque eles ficam atacando as bases americanas que estão lá. Mesma coisa de entrar na sua casa sem pedir permissão, deitar no sofá da sua casa, ficar jogando seu PlayStation, e aí a hora que você tá com sapato na minha cara, eu falar que você me agride, que você é um bárbaro. É isso que tá acontecendo. 5h30. We will defend our security swiftly and decisively. Então, essa foi a ameaça que os Estados Unidos fez contra os ataques que eles estavam recebendo nas bases que eles têm no Oriente Médio. E aí deu uma segurada. Essas organizações é considerada terrorista por alguns países ocidentais. Aqui ela está dizendo que o Irã apoia milícias na Síria, que apoia milícias o Hezbollah no Líbano, que apoia o Hamas em Gaza, que apoia gente em vários lugares, inclusive os iemenitas. E eles falam, os países ocidentais consideram todos esses países terroristas. E por que eles consideram todos esses países terroristas? Porque todos esses países estão tentando defender os seus poços de petróleo que tem o quê? Bases russas e americanas lá. Inclusive, os Estados Unidos está tentando construir um porto em Gaza e ele está dizendo que é para fazer os suprimentos chegarem. Só que, assim, Gaza, Israel e Líbano estão brigando por um bolsão de gás que tem enorme aqui e o que está mais perto da costa é o de Gaza.
o que está mais fácil de extrair é o de Gaza. Aí depois você tem um bolsão em comum aqui do Israel e do Líbano, que se o cara do Líbano for lá coletar, ele vai tirar o que Israel poderia coletar. E se Israel for lá coletar, ele vai tirar o que o Líbano poderia coletar. Então tá tendo uma puta de uma treta. E no advogado, de acordo com as regras pré-existentes, o Líbano venceu. Né? Então é por isso que talvez supostamente tanta bomba tenha caído lá. Saudita tem se enfrentado indiretamente em outros conflitos ao longo de décadas. Então, aqui é engraçado, porque hoje em dia os iranianos eles não acreditam mais no retorno do profeta. É uma coisa que tem que ser dita. A Arábia Saudita, ela mantém ainda rígidos controles de moral, mas ela não fica falando... É uma necessidade de controle da população. O que eu vejo aqui é as pessoas dizendo, cara, meu vizinho é um arrombado, ele estaciona o carro na porta da minha casa e fica fazendo barulho. Aí eu vou lá e soco ele. Aí o cara fala assim, intolerância religiosa, porque o cara é mormon. Então, essa coisa de um é xiita e outro sunita é uma maneira de explicar o problema. Só que ela não explica todas as nuances desse conflito, não. Não é só por isso. E por último, porque eu já estou mais do que atrasado, o que eu falei aqui? Por fim, o Irã tenta manter os conflitos fora do seu próprio território, que é a nossa quinta e última razão. Acho que tem alguma coisa. Close to it. Thoroughly religiously close to it. O que esse cara fala aqui, ele fala, o Irã é tão hipócrita que ele apoia gente que não está alinhado com as suas ideologias. E aí é uma maneira desonesta de querer explicar o mundo a respeito, através de ideologia. Então o que ele está falando é que não dá para esperar nada do Irã, não dá para... O Irã ele não é previsível, porque ele diz que é uma coisa, mas ele faz aliança com outra coisa, com gente que pensa diferente dele. E aí é de novo uma tentativa ocidental de explicar tudo por ideologia, e na verdade o que toda essa galera aqui tem em comum? Ela tem ódio de invasores. Ela tem ódio de invasores que ficaram contratando mercenários, jogando um mercenário contra o outro mercenário aqui ao longo de décadas. Então, o Irã ele não está fazendo pacto com quem é sunita, ele não está fazendo pacto com quem é judeu, ele está fazendo pacto com quem quer recuperar a soberania sobre o seu território, porque se tem base americana lá, eles não são soberanos. É isso. Agradeçam o Luciano aí, que a aula dele vai começar 3 minutos atrasada.